você está interessado em um carro com design diferenciado que realmente chama atenção, ele pode ser uma boa opção para você. A invasão chinesa no mercado brasileiro não se dá somente pela BYD, muito pelo contrário. A GWM mostra que também tem um portfólio muito interessante. Entre eles, o Raval H6, um SUV médio híbrido que tem vários atributos muito interessantes, como por exemplo esse design que realmente chama muita atenção, muito conforto e tecnologia e uma motorização híbrida bem potente. Vamos falar um pouquinho dele e ver tudo que ele entrega? Aqui na parte frontal, esse longo capô traz o nosso olhar aqui para frente. O conjunto óptico, no caso, é formado pelos faróis em LED com DRL já integrado. Aqui a gente também tem aquela tecnologia de fecho automático adaptativo. Então, dependendo do seu modo de condução, até se tem um veículo vindo ao contrário de você, o farol consegue mudar a posição dele automaticamente para não ofuscar o outro motorista. Aqui também, falando de conjunto óptico, logo abaixo a gente vai ter os nossos faróis de milha. Além disso, o carro conta com uma tecnologia de câmeras 360, que depois eu vou mostrar para vocês lá na central multimídia, de ótima visibilidade. E esse conjunto é formado pela câmera frontal, que a gente localiza aqui na frente, e também pelos sensores de estacionamento, que também estão posicionados aqui no H6. Já que na lateral, as rodas são de 19 polegadas. Já que a gente está falando de SUV médio, ele também precisa de uma boa altura, né? Você também consegue usar o veículo, por mais que essa não seja a proposta dele, em terrenos adversos. Por ele ter uma boa altura do solo, você consegue usar o veículo em diferentes tipos de terreno, por mais que essa não seja a proposta dele, até porque ele não é um carro 4x4, essa configuração é tração somente dianteira. Os nossos retrovisores são na cor da carroceria, na parte superior, e abaixo a gente tem um detalhe em black piano, que também permeia por todo o veículo, como esse detalhe aqui também, tá bom? Aqui a gente também tem repetidores de seta e mais uma câmera. Ao todo são 5 câmeras que formam ali o conjunto de 360 graus do H6. As maçanetas são na cores da carroceria e aqui a gente também tem um rack de teto também em preto. Outro detalhe muito importante que a gente tem que falar do H6, sem dúvidas, é o espaço de armazenamento, já que ele é um SUV médio e muito familiar. Antes da gente falar propriamente dito do porta-malas, vamos terminar aqui a parte do visual. Essa esportividade do H6 também se dá pela antena Shark, estilo barbatana de tubarão, e esse spoiler também acima aqui da tampa do porta-malas, que conta também com as luzes de freio. As lanternas também são em LED e contam com esse visual que já está se tornando bem comum aqui no mercado brasileiro, interligadas também por uma faixa luminosa. Aqui ao centro a gente tem o nome Aval, né, do veículo, e nas laterais a gente tem aqui o H6 Heavy, e também o logo da montadora GWM. A gente consegue fazer a abertura pela chave sem muito esforço. Ele tem 560 litros de capacidade volumétrica, tá bom? Como vocês podem ver, é muito espaço. Aqui no interior dá para você levar 3 ocupantes adultos de forma extremamente confortável por alguns pontos. O primeiro deles é que o nosso duto central ele é bem baixinho, você pode ver sim que tem uma elevação aqui, mas ela é mínima, e o banco aqui ele também é nivelado, então você consegue sim acomodar 3 adultos de forma confortável. E na falta então do terceiro passageiro, a gente também tem aqui um apoio de braço com 2 porta-copos. Os bancos são em couro com costuras brancas aparentes para trazer essa esportividade. As portas também vêm com esse acabamento mais escurecido, com detalhes em black piano, como aqui, por exemplo. Como o nosso teto solar panorâmico abrange muito bem as 2 fileiras, toda a parte de iluminação interna aqui para a segunda fileira, a gente controla aqui pela lateral, tá bom? Aqui perto das alças de segurança. Como eu comentei com vocês, o carro tem uma motorização híbrida. Ou seja, ele trabalha com motor 1.5 turbo, alimentado somente a gasolina, e também um motor elétrico, que é abastecido então por uma bateria de 1.6 kWh, tá? Nesse caso, a potência combinada das 2 motorizações é de 243 cavalos. Realmente, ele entrega bastante força, então não é um carro que vai te deixar na mão, caso você precise de um carro mais potente, tá bom? Além da potência combinada de 243 cavalos, ele também tem 54 kg de torque, tá bom? E como eu comentei também, a tração é dianteira.
Esse conjunto todo faz com que o carro tenha uma velocidade máxima de 175 km por hora. E o de 0 a 100 km por hora é feito em 7,9 segundos. Em relação ao consumo, por mais que ele seja um carro híbrido, ele não é dos mais econômicos se você está procurando por economia de combustível quando você vai atrás de um carro híbrido. Isso porque ele faz 12 km por litro na estrada e 13,8 km por litro na cidade. Em relação à autonomia, se a gente for considerar esses dados, ele tem então ali uma autonomia completa de 828 km na cidade e 720 km na estrada. Agora vamos falar então daqui da parte frontal e todos os atributos que o H6 consegue nos entregar, tá bom? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ressaltar a nossa central multimídia e o nosso painel de controle, de 12,5 e 10,25 polegadas, respectivamente. Através da nossa central, que no caso tem CarPlay e Android Auto totalmente sem fios, você consegue, além de parear o seu smartphone, ter controle ali do ar-condicionado, por exemplo, todo o comando do ar-condicionado digital, Dual Zone, você consegue fazer através dela. Inclusive tem até refrigeração dos bancos, tá? Nessa onda de calor que a gente está vivendo aqui no Brasil nos últimos dias, é um detalhe bem interessante que o Haval nos entrega ali de conforto. E o nosso painel de controle, a gente tem acesso ali às informações da regeneração da bateria, por exemplo, do quanto de autonomia a gente tem, do tipo de modo de condução que a gente está dirigindo, que no caso ele tem o Comfort, o normal e o Sport também. E o nosso volante, que é multifuncional, também tem acesso a controles, né? Tanto da central quanto do painel de controle, principalmente na questão de assistente de condução. Além disso, um detalhe muito interessante do H6 é o nosso comando por voz, por exemplo. Eu aperto apenas um botão aqui no nosso volante. Abrir o teto solar. Abrindo o teto solar. E ele abre o teto solar pra gente. Como também... Aqui estou. Fechar o teto solar. Fechando o teto solar. E obviamente não é só o teto solar que ela controla, todos os comandos ali, como temperatura, também ela consegue te auxiliar. Mas um ponto que realmente chama a atenção no H6, em relação ao volante multifuncional, é que nele a gente tem dois botões de atalho, um asterístico e um sinalzinho de mais. E o que são esse asterístico e sinalzinho de mais? Na verdade, o que você quiser. Isso porque são botões de atalho. Ou seja, quando você está ali no CarPlay, no Android Auto, você não consegue fácil acesso às informações do veículo, né? Já que ali você está na tela do CarPlay. Então, para facilitar, você consegue configurar esses dois botões para assistentes de direção que você usa com mais frequência, informações de condução que você quer ter ali de fácil acesso. Então, você consegue configurar através da sua central, você seleciona ali o botão e consegue fazer com que ele tenha a função que você queira no quesito, tá bom? Além disso, o banco, além de ter refrigeração e de ser muito confortável, como vocês podem perceber, ele tem esse design que abraça, né, esse layout que abraça o condutor. Tanto o banco do motorista quanto o banco do passageiro tem todos os comandos de ajuste de forma eletrônica também, já que a gente está falando de SUV médio, dotado de tecnologias e que o preço eu ainda não revelei, mas eu vou falar para vocês. Então é um carro bem completo, tá bom? Em questão da condução, a gente ainda também tem aquele head-up display, que é aquela tecnologia que coloca as informações, como por exemplo velocidade máxima, ali no para-brisa, né? Essas tecnologias elas são espelhadas ali no para-brisa, justamente para ficar na altura da visão do motorista e você não ter que ficar toda hora olhando para o painel de controle aqui, por exemplo. Então, nesse caso, eu olhando para o para-brisa, eu sei que eu estou a 38, 39 km por hora. Em relação aos assistentes de condução, ao tipo de tecnologia que o Haval H6, ele tem leitor de placa, então ele consegue identificar uma placa na via e nos avisar que aqui a gente pode andar 50, 40 por hora e assim vai. Ele também tem o auto hold, que é aquele sisteminha onde você não precisa toda hora pisar no freio, justamente para manter o carro parado. Se você já não está acelerando, ele já está ali parado.
assistente tanto de descida quanto de subida em rampa, alerta de permanência em faixa. Então se ele perceber que você está evadindo a faixa e não é sua intenção, você não deu seta, ele vai puxar para ajustar o percurso do carro. Alerta de frenagem de emergência, se ele perceber que o carro da frente está freando, ele vai pedir para você frear. Então, em relação aos assistentes de condução, ele é bem completo. E como eu comentei com vocês também, o carro ele conta então com 5 câmeras, tá bom? E um total de 12 sensores que fazem ali o conjunto da nossa câmera 360, que você consegue ter toda a visão ao redor do veículo, o que facilita tanto numa ultrapassagem, numa mudança de faixa, em vias muito rápidas, como Marginal Tietê, por exemplo, e também até para você estacionar, fazer baliza. Então é um carro bem completo. E para finalizar, em relação à estética interna aqui da parte frontal, ele conversa muito bem com a parte de trás, com a parte lá de fora. A gente tem um acabamento em couro aqui bem bonito, também com costura aparente para preservar essa esportividade do H6, tá bom? Além disso, os acabamentos aqui na parte central, que divide, né, a parte do motorista e do passageiro, também tem detalhes em black piano. O que é muito interessante aqui é que você também tem, além da não necessidade de usar o cabo para parear o seu smartphone, você também tem aqui carregamento por indução, o que é bem interessante. E aqui a gente também tem um porta-objetos que vira porta-copos, também é bem interessante caso você tenha esse costume, né, de comer dentro do veículo. Mas além disso, a gente também tem porta-copos nas duas portas, tá bom? E aqui a gente também tem um apoio de braço que também é um porta-objetos de bastante capacidade. Ou seja, o H6 é um carro, um SUV familiar. Ele te entrega muito espaço, ele te entrega conforto, ele te entrega uma série de itens de assistentes de condução que facilitam muito a sua vida no dia a dia. Ele te entrega um alto nível de tecnologia, a visibilidade da central multimídia independente da hora do dia. A gente agora está no momento mais nublado, vocês podem perceber que está um pouquinho mais escuro. A visibilidade dela é perfeita. No calorão também, com o sol de rachar, a visibilidade é perfeita. De noite também. Então é um carro, sim, muito completo. E tudo isso por R$214 mil, tá bom? O H6, se você for pensar em veículos que competem com ele em termos de tamanho, em termos de tecnologia, em termos de motorização, a gente tem ali, por exemplo, o BYD Song Plus, que no caso também está ali na mesma faixa de preço, porém ele tem uma tecnologia híbrida diferente, onde você faz o carregamento de forma externa, né, das baterias do motor elétrico. Também está nessa faixa de preço, outro SUV médio chinês. Se a gente for falar de marcas mais tradicionais, a gente tem o Corolla Cross da Toyota, também está um pouquinho nessa faixa de preço, mas ele não entrega todos esses itens de tecnologia que a gente citou aqui. E também tem o Jeep Compass na configuração híbrida, mas aí o preço é bem mais elevado, tá bom? Então, assim, é um carro que ele tem concorrentes de peso, mas ele consegue também enfrentar esses concorrentes de peso, porque ele também tem esse conjunto bem completo, tá? Então, a GWM traz essa proposta para o H6, e se você está interessado em um carro com design diferenciado, que realmente chama atenção, com todos esses itens, um conforto excepcional, ele pode ser uma boa opção para você. Nesse caso, um dos pontos que você pode dizer assim, um tanto quanto negativos, é que por ser um carro híbrido, ele realmente não entrega aquele consumo tão favorável, né? Já que a gente está falando ali de uma média de 12 na estrada e 13, 14 ali na cidade, tá bom? Mas é justamente porque aqui essa tecnologia híbrida é uma tecnologia híbrida onde não tem aquele carregamento externo, então é por isso também. E claro, a gente está falando de um carro com muita tecnologia que também vai exigir ali da bateria. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi o nosso review com o Haval H6 na versão Heavy, tá bom? Comenta aqui embaixo que vocês gostaram, se vocês acham que realmente ele tem condições de competir com esses nomes que eu comentei com vocês. E claro, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!